A paz do Senhor, meus irmãos, como prometido, estamos aqui com o nosso pastor Carlos Gomes, o escritor do livro Atos dos Apóstolos em 31 dias. Esse devocional que veio agora nesse tempo de pandemia como um alívio, um refrigério para nossas almas. E estivemos esses 31 dias, todos os dias, postando um vídeo aqui no canal sobre este devocional, que falou muito ao meu coração. Aprendi muito também com as mensagens do pastor Carlos. E eu acredito que Deus falou também a muitos corações nesse tempo. E hoje nós estamos aqui com ele, o escritor, para encerrar este devocional no 31º dia de Atos dos Apóstolos, em 31 dias. Muito bem, a paz do Senhor a todos. Para mim foi uma surpresa quando eu acessei o YouTube e encontrei o rosto da Aline e apresentando Atos dos Apóstolos em 31 dias. Alguém já tinha me dado essa ideia, inclusive nos Estados Unidos. Quando eu apresentei esse livro para uma irmã lá, ela disse: pastor, do senhor permite? Eu disse: tudo bem, mas eu nunca vi, até o dia de hoje. E para mim, Aline, é uma satisfação você ter tido essa ideia, justamente nesse período de pandemia, e que o canal de vocês, né, você, Valdirão, seu esposo, ele vai com certeza crescer muito mais. Glória não a é? Deus. Até porque eu estou compartilhando com o grupo da Sename, dos coordenadores de todo o Brasil, com os missionários daqui também, do nosso estado, né, um grupo de missionários. Estou compartilhando no Fórum do Missões do Nordeste, da qual fazemos parte também. E eu creio que muitos irmãos vão acessando esses pequenos minutos, mas que trazem uma reflexão. Antes de entrar nesse assunto do 31º dia, eu quero dizer que este livro ele nasceu em um período de grande aflição na minha vida ministerial. Eu estava pastoreando uma igreja e naquele período, toda semana, eu escolhia um dia da semana, eu me trancava dentro do templo central, fechava por dentro e me dirigia até o púlpito, dobrava os joelhos e orava e clamava a Deus. Mas me ocorreu também que eu pegava um caderno de espiral, e eu ainda tenho esses cadernos espirais aqui comigo, não os joguei fora, e eu abria a Bíblia e uma caneta, era somente o que eu tinha, a Bíblia, uma caneta e um caderno espiral. E além dos joelhos mesmo no púlpito, depois de fazer um período de oração, eu meditava em algum versículo, uma frase, uma palavra, alguma coisa que me vinha à mente. E ali eu começava a escrever. Eu sempre gostei de escrever, e ali eu começava a escrever. E quando eu comecei a escrever, e eu tive uma certa quantidade, eu fui até a Argentina e minha filha estava ganhando seu primeiro filho, era uma menina, a Bianca. É tanto que a capa traz a minha filha mais nova. Isso aqui em meio a uma fotografia que eles tiraram, uma fotografia em meio a um campo de girassóis. Note que a cabeça dela, as rosas de girassóis é quase do tamanho da cabeça dela, quase da altura dela. E isso é uma realidade ali na Argentina. Então, eu terminei este livro lá, fiz uma revisão, mandei para a gráfica e em 2015 já estava aqui em Penedo, imprimimos e tiramos uma certa quantidade, uma grande tiragem desse livro. E como eu não sou famoso, então ele não sai com muita fama. Mas agora nós estamos vendo que não é a questão de ser famoso, mas a questão de que ele seja útil para o reino de Deus. E aqui eu pedi na época ao saudoso irmão Wilton Lisboa Lucena que prefaciasse esse livro, e ele prefaciou este livro. Ele já morreu, já partiu para a eternidade,
mas o material está aqui e está servindo. E como está servindo nessa época de quarentena? Atos 28, 31 disse: sem impedimento algum. O próprio versículo que antecede o versículo 30 disse: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. É curioso como mais da metade do livro de Atos é dedicado à trajetória do apóstolo Paulo. A última frase registrada deste livro, inconcluso, o livro de Atos, porque a história dos apóstolos e da igreja não termina aqui, é sem impedimento algum. Escrevendo aos Coríntios em sua segunda carta, Paulo defende o seu ministério e apostolado, falando acerca das marcas de sua missão, desde os trabalhos e açoites até o cuidado de todas as igrejas, passando por perigos, naufrágios, prisões, etc. Chegou um momento em que, escrevendo aos Gálatas, ele disse: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Novamente, aos crentes de Corinto, ele afirmou: temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em todos somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ao discípulo e filho espiritual Timóteo, ele conclamou: sofre comigo as aflições, faze a obra de um evangelista. Meus queridos, é algo extraordinário ler o livro de Atos dos Apóstolos. Alguns dizem que os dons e ministérios dados pelo Espírito Santo aos primeiros discípulos e apóstolos cessaram com o tempo e que só ficou exatamente ali. Um grande teólogo reformador calvinista, ele disse totalmente contrário ao que os pentecostais, nós pentecostais pregamos. Ele disse que aquilo que se passou terminou ali. Mas não é assim que a Bíblia diz. Aqui disse que talvez Paulo pudesse dizer: parece que chegou no fim. Ele estava exatamente no período mais atribulado da igreja cristã. Quem estava no domínio era Nero, o grande imperador, um dos imperadores mais maldosos, mais terríveis, mais cruéis que Roma já havia tido. De tal forma que ele mesmo mandou incendiar uma parte de Roma, a fim de que ele pudesse jogar a culpa nos cristãos. E quantos foram martirizados no Coliseu Romano, que hoje as suas ruínas servem unicamente para alguém tirar fotos. Mas ali naquele lugar, 2 anos, era um período sem tribulação. Parece que Deus havia dado ali para Paulo uma espécie de férias. Eu digo isso aqui: trabalhar no ministério cristão sem lutas e aflições é quase impossível. Quase impossível. E Lucas registra esta frase como um fechamento glorioso de um período áureo do ministério de alguém. 2 anos inteiros em sua própria casa que alugara, recebendo visitas, pregando, ensinando com toda a liberdade, sem impedimento nem de judeus e nem dos gentios,
parecer até uma ilusão, mas foi verdade. O Senhor provera para o seu ungido um tempo de refrigério e bem-estar antes do martírio. Aquele que experimentara lutas e aflições, desde os primeiros dias de conversão até o suplício de morte, estava gozando de férias, onde até o diabo fora impedido de lhe afligir. É o tempo de bem-estar da parte do Senhor. Eu quero dizer para você que nos está escutando nesse momento, se você estiver atravessando este momento, nesse período que parece que está tudo parado, aproveite-o na obra de Deus. Hoje, eu conversando com um amigo, e ele disse: Carlos, eu não sei o que é que eu faço, eu vejo tanto tempo e eu não sei o que é que eu faço. Eu lhe disse: faça alguma coisa útil. Mas eu estou só comendo, dormindo, vendo notícias, vendo lives. Faça mais alguma coisa para o reino de Deus. Eu orei ao Senhor antes e não orei por uma pandemia. Eu orei por um tempo de refrigério para mim, que eu pudesse me dedicar mais a escrever, a meditar na palavra de Deus, a pesquisar mais acerca da sua palavra, ao ter um tempo de oração, de reflexão com o Senhor. E de repente veio essa pandemia, logo nos primeiros dias, e depois eu comecei a me inquietar, a ficar reclamando: meu Deus, e por que isso? Nós não podemos congregar, os cultos não podemos fazê-los, igrejas fechadas. Mas de repente o Espírito de Deus fala com o meu espírito e diz: esse é o tempo que eu estou te dando, que você me havia pedido. Eu não sei o que virá depois. Eu não quero arriscar a dizer uma palavra que não venha exatamente da direção de Deus para cada um de nós. O que eu tenho para dizer é tão somente: aproveite o tempo que Deus está lhe dando. Dedique-o inteiramente. O que vier depois disso é lucro. Então você poderá dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Com isso terminamos Atos dos Apóstolos em 31 dias. Mas não terminamos a história da igreja. Não terminamos os atos do Espírito Santo em nossas vidas. Não encerramos com chave de ouro e dizemos: foi até aqui. Sabe por quê? Porque Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja. E enquanto estivermos aqui nesta vida, sujeito a tantas coisas e a tantos impedimentos e empecilhos, nós estamos vivenciando um tempo em que o Espírito de Deus, o mesmo que inspirou o apóstolo Paulo, o mesmo que inspirou o apóstolo Pedro e a tantos outros a fazerem com que acontecesse e expandisse o cristianismo, não somente no Oriente Médio, mas em toda a Ásia, norte da África, o mundo de então. Paulo ainda tinha muitos planos, Paulo ainda tinha muitos projetos. Paulo queria chegar a vários lugares do mundo aonde Cristo não houvera sido proclamado. Não chegou a todos, mas a mensagem está chegando e chegou até você. E a minha oração nesse momento é que você aproveite o tempo que Deus está lhe concedendo. Faça alguma coisa para o Senhor. Ajude um próximo que está tão necessitado. Tem pessoas que estão enlouquecendo dentro de casa. Ajude-os com a sua oração, com a sua voz, com a sua palavra, com a sua presença. Deus é poderoso e poderosamente capaz de fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E se você pensou que tudo terminou aqui, eu quero te dizer uma palavra:
que aquele que em vós começou a boa obra, Ele é suficientemente capaz de aperfeiçoá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Permita-me encerrar com uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, e me sinto feliz e honrado de ter meus filhos na fé, Valdirã e Aline, levando adiante um projeto que eles mesmos criaram de fazer a leitura devocional deste livro Atos dos Apóstolos em 31 dias. E nesses 31 dias que se encerra hoje, trazer, Senhor, uma palavra de reflexão, de alento e de ajuda para cada um dos seus ouvintes. Deus bendito, Deus eterno, aonde chegar esta mensagem e este vídeo, que possa trazer alento, que possa trazer forças, que possa renovar expectativas e que possa, Senhor, abrir horizontes na vida daqueles que nos veem e que nos ouvem. Em nome de Jesus, é o meu pedido nesta noite. Amém. Que Deus te abençoe. E estamos alegres por poder, ter essa oportunidade de encerrar a leitura desse devocional com o escritor, nosso pastor Carlos Gomes, que eu acredito que quando ele estava escrevendo cada um desses devocionais, Deus já sabia que iria usar essa obra escrita com base na palavra de Deus agora, nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia. Que você possa continuar conosco neste canal, que mais vídeos virão da parte de Deus e escritos, assuntos escritos por nosso pastor. Que Deus vos abençoe.